Então, agora oficialmente, né, sejam bem-vindos ao Destrava do Consórcio, né? Eu costumo dizer que tem um universo de clientes, né, te procurando. Às vezes é difícil a gente acreditar nisso, né? Principalmente quem não está ainda no digital 100%. Né? Quem, não, às vezes não tem ainda uma rede social com frequência, né, de postagens, ou às vezes está mais voltado para um outro produto, né, no caso do corretor. Então, o digital, né, ele está pronto ali, muitas vezes, né, para trazer um cliente ideal para você. Né? Basta você estar online, né, para o cliente ali poder te achar, tá? Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Elisiane Ribeiro, tá? Sou especialista em consórcio desde 2010 e me especializei nas redes sociais sou especialista em redes sociais desde 2020, tá? Onde tudo começou. Então, minha carreira no mundo do consórcio começou na Porto Seguro, né, numa administradora. Fui consultora elite, né, ganhei muitos prêmios ali, né, na questão da venda, né, e de trazer também muitos corretores para o universo do consórcio, tá? Então, em 2021, né, eu me desliguei da empresa, né, eu abri a minha corretora, né, que é a Conquistadores Assessoria Financeira. Em 2023, o Rafael, que hoje é meu sócio, meu marido, ele também trabalhava na Porto, né, então ele saiu da Porto. E por que ele saiu, né, na época? Porque o digital, né, a minha rede social ela já estava tão engajada que eu não estava dando conta de atender os clientes, né? Então, para quem trabalha sozinho sabe como é o desafio, né? Então, eu fazia tudo, né? Eu fazia as postagens, criava os conteúdos, gravava, editava, vendia, cuidava do pós-venda, então era uma loucura. E aí, em 2023, ele se desligou da Porto e aí veio, né, para me ajudar aí, e a gente, né, tem aí tido um resultado muito, muito expressivo, tá? Então, a gente conseguiu montar, né, um fluxo aí, né, uma estrutura, né, com processos, com vendedores, com equipe, né, para a gente estar aí hoje onde a gente está hoje, tá? Então, em curto tempo aí, né, espaço de tempo, a gente conseguiu no ano passado já fechar entre os 7 corretores, né, ali na administradora que a gente trabalha hoje, que é o nosso carro-chefe. A gente não trabalha só com uma, né, mas nessa que a gente tem mais produção, né, a gente fechou em 7º lugar em São Paulo em números de vendas, tá? E a gente fechou entre os 20, né, maiores aí de produção do Brasil, tá? E esse ano a gente tem aí uma meta de dobrar, né, esse tamanho, então a gente está na correria aí também tentando, né, chegar aí nesse número, tá? Então a gente ganhou muitos prêmios, né, a gente ganhou o Fecha com a Porto, né, na nossa categoria a gente fechou em primeiro lugar, né, eu sempre brinco que eu falo, gente, a gente fechou, ganhou o Fecha com a Porto, que é, assim, um desafio muito grande, porque não é só o consórcio, né? A gente teve que incluir alguns outros produtos, e continuamos casados. Essa é a maior vitória, né? Porque trabalhar, né, com o esposo, né, não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem ali uma meta muito acirrada. E aí eu falo que o maior prêmio foi esse, a gente continuar aí casados, né? Então, essa é a minha família, né? Então, eu tenho 2 filhos pequenos, né? A Rafaela, de 9 anos, o Murilo, de 7, o Gustavo, que é meu enteado, que mora com a gente desde pequenininho, está com 23 anos, que também faz parte aqui do quadro societário, tá? Então, ele ajuda muito a gente na questão da tecnologia, tá? Tem esses 2 pets, eu sempre brinco, eu falo, gente, ser mãe de pet hoje está meio que fora de moda, né?
É outras coisas hoje, né? Vive Reborn, é outras coisas, mas tem a Molly e o Spike também. E esse, hoje é o meu time, né, de conquistadores, é um time bem enxuto, né? Então, a gente está ali com 4 vendedores, né? Eu também participo muito da venda, né? Então, assim, eu acho que só estar no digital, às vezes, faz com que a gente não entenda exatamente, né, qual o tipo de conteúdo que o cliente está pedindo. Então, eu gosto de, pelo menos ali, em época de campanha, né, eu atendo, sim, eu faço venda também, tá? E o nosso marketing hoje, ele é todo internalizado, né? Então, desde o tráfego pago, né, até todos os conteúdos, somos nós que produzimos, tá? Então, a gente não terceiriza nada, tá? A gente já testou isso em outros momentos e a gente viu que não deu certo, tá? E aí a gente chegou até aqui, né? Tudo esse pouco espaço aí de tempo, né? De 2023 até aqui, graças ao posicionamento certo nas redes sociais, né? Então, quando eu saí da administradora, diferente de muitos de vocês, eu não tinha uma carteira de clientes, tá? Então, eu era um CLT, né, que tinha ali os corretores para atender, e eu atendia os clientes dos corretores. Então, assim, eu não tinha, né, uma carteira de clientes para trabalhar. Então, a rede social foi onde eu consegui, né, trazer, né, encontrar, fazer com que os clientes me encontrassem, né? Eu sabia do meu conhecimento no consórcio, né? Eu estudei muito o digital, e aí eu comecei a aplicar isso da forma certa, né? Com a criação de conteúdos estratégicos, mesmo sem, né? Lá quando eu comecei, sem IA, né? Então, não tinha tempo também, né? Com o filho pequeno, aquele monte de coisa que a gente tem para fazer, não tinha muito dinheiro para investir, tá? Era sozinha, né? Até o Rafa vir, eu não tinha ninguém, então eu que fazia tudo, né? E eu também não tinha engajamento. Então, às vezes, é difícil a gente começar, né? Principalmente quando quem só curte ali seus conteúdos é sua mãe, seu marido, né? Esse tipo de coisa. Mas eu não desisti, tá? Mesmo com medo de me expor, né? Mesmo tendo um trabalho, né? Um CLT, porque eu comecei a testar o digital um pouco antes de sair do CLT, né? Então eu tinha uma estabilidade, né? Um conforto ali. E mesmo assim, eu enxerguei, né, que o digital poderia me levar muito, muito além, né? E aí, hoje a gente tem 2 perfis, né, 2 linhas aí de comunicação, né? Então, eu tenho a Lise do consórcio, né, que hoje esse Instagram, ele é todo voltado pro cliente que quer comprar o consórcio, tá? E eu tenho o copia e cola do consórcio, que é um outro Instagram, que é voltado para a educação de profissionais de consórcio, tá? Ah, Lise, mas por que separar? Eu vejo, tem muitos mentores aí, né, que fazem no mesmo perfil, né? O que a gente não quis misturar, né? Por que a gente não quis misturar? A Lise do consórcio, ela já estava extremamente, o algoritmo, né, já estava extremamente adaptado, né, e a gente já estava acertando, né, e aí eu falei, se eu colocar alguma coisa aqui para profissionais de consórcio, eu corro o risco, né, de perder ali tudo que eu já tinha construído, né, voltado para o cliente final. E mesmo assim, né, a Lise do consórcio ainda tem muitos vendedores ali, mas isso faz parte, tá? Então, eu gosto de colocar essa tela aqui, porque às vezes a gente olha e fala assim, hoje a gente já está com mais de 90 mil, acho que 94, 95 mil quase, seguidores. E esse painel profissional que está circulado em vermelho, né, ele mostra o engajamento, né, as visualizações dos últimos 30 dias. Né? Então, vai muito
além, né, do número de seguidores que a gente tem, tá? Então, hoje está batendo quase 2 milhões. Então, isso tudo, eu gosto de mostrar porque às vezes a gente olha, quem não tem a noção do que é o digital, né, e às vezes olha só o número de seguidores, e aí não olha o engajamento, porque eu, como já conheço do digital, quando eu olho um perfil e eu vejo o número de seguidor e eu olho ali os engajamentos nos conteúdos, eu sei quando os seguidores são comprados ou não, tá? Então, nesse caso, a gente nunca comprou seguidor. E aí já fica aí um alerta, né? Às vezes você está começando e não sabe disso, né? Eu tenho alunos que não sabiam disso. Falou, ai, Liz, achei que era normal comprar seguidor, e não é, tá? Por que não é? Porque o algoritmo, ele entende que aqueles seguidores que você comprou são perfis falsos, normalmente, tá? Não são perfis de pessoas verdadeiras. E aí o algoritmo, ele entende isso, né? E ele te pune. Te pune como? Não entregando o seu conteúdo. Então, eu tive um caso de um aluno que ele falou, Lise, eu comprei seguidor, não sabia, né, antes de falar com você, e, assim, não tá dando certo, né? O engajamento dele era tipo assim, entregava para 10 pessoas um vídeo que ele postava. E aí eu falei, olha, a única saída é você fazer um outro perfil, tá? Esquece esse morreu, né? Faz um outro perfil e vai que vai dar certo. E aí esses dias ele colocou no grupo, né, que já no novo perfil que ele fez já estava batendo ali um engajamento bem legal, tá? Então, são esses dois perfis que a gente trabalha, tá? E aí eu costumo dizer que quando a gente olha o número assim, o quanto a gente está vendendo, né? O quanto a gente está crescendo todos esses últimos anos, os meses, né? As premiações que a gente ganha, né? O número de seguidor que a gente cresce todos os dias, né? Isso é muito, muito bacana, mas nem tudo, né? Se resume a só ganhar dinheiro, né? Então, nem tudo se resume a isso. O que eu comecei a enxergar quando eu comecei a atender os clientes, né, no digital, tá? Eu comecei a entender que o meu conhecimento, né, no consórcio, tinha um poder tão grande, de transformar realmente a vida das pessoas, a vida da família das pessoas, tá? E impactar as pessoas, assim, de uma forma que eu nunca imaginei, tá? Então, às vezes, você não tem essa noção, né? Mas hoje eu quero te convidar para você imaginar como seria isso, tá? E eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, ele é bem curto, tá? O vídeo, ele não tem um áudio muito bom, por quê? Porque é um vídeo que eu pego trechos de reuniões que eu fiz com os clientes, tá? Então, eu sempre falo, isso é um laboratório, e são reuniões que eu fiz lá no começo, vocês vão perceber, eu estou bem diferente. Então, foi lá no início, né? E, assim, o que as pessoas falam para mim ali, eu consegui entender como o profissional de consórcio ou o corretor de seguro que quer trabalhar, né, o consórcio, o poder que ele tem, né, de muitas vezes sair da cidade só que ele está. Então, hoje a gente atende brasileiros no mundo inteiro, tá? Então, a gente não atende só gente que está aqui, a gente atende, né, gente que está lá no Acre, a gente atende muitos brasileiros que estão no Reino Unido, né, que estão nos Estados Unidos também. Então, a internet, né, o digital, e principalmente hoje o Instagram, né, ele tem esse poder, tá, de transformar, né, de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado, tá? Então, eu vou tocar esse vídeo aqui para vocês. Tudo Um monte de vendedor de consórcio já ofereceu coisas para gente, mas ninguém explica que dá para fazer assim, que dá para fazer assado. Quando eu vi, né, você foi uma luz, assim, que eu vi, né, eu falei, eu acho que, né, apertando, fazendo sacrifícios, eu acho que é uma boa coisa. E até você falou do Porto Seguro, eu tenho um seguro do carro, né, da Porto. Oh, que legal!
eu tenho um cara super bacana aqui pra mim, que ele sempre faz, assim, as coisas assim pra mim do carro, sabe? Uhum. Aí um dia ele falou pra mim até do imóvel, ele falou, sabe por que você não faz, né? Eu pago aluguel desde que eu me conheço por gente. Uhum. Então, sempre Já vem de gerações. Não, já. Isso eu já, de gerações. Tô desesperado de fazer isso. Tentar alguma coisa para me poder sair dessa. Fazem 13 anos que eu já tô aqui. Quer dizer, se eu tivesse entrado num consórcio, se eu tivesse já entrado quando eu. Já tinha acabado de pagar o consórcio. Então. Liz, tô te ligando. Tentei te ligar, eu não consegui. Só pra te falar, eu fui sorteado. A minha conta foi contemplada. Eu queria dividir esse momento com você. Por você ter entrado na minha vida. Ter feito eu acreditar que eu podia mais. E esse momento chegou. Obrigado, obrigado mesmo. Eu agradeço muito a Deus por você. E aí? Tem corretor bacaninha aqui? Eu sei que dói, viu? Se tiver corretor aqui, eu sei que dói. Tiago fala isso, né? Mas vocês viram? Ele mostrou, inclusive, o cartão de crédito que ele tinha, né, da empresa que tem consórcio, né? E ele fala, Lise, o corretor já me falou de consórcio, né? Mas por que será que ele fechou comigo? Ele lá em Mairink, né? E depois foi contemplada, esse rapaz que está chorando aí no final do vídeo, né? Por que será que ele fechou comigo e não fechou com o corretor dele? Hoje, gente, quem está mais presente, né, na vida aí das pessoas é o digital. Né? As pessoas dão mais atenção para o celular do que para quem está do seu lado. Isso é fato. Né? Então, eu estava ali, mesmo no início, sem saber tudo que eu sei hoje, né? Eu estava ali o tempo inteiro falando na cabecinha dele com os meus conteúdos, né? Dá certo, você pagou aluguel a vida inteira, existe uma forma, né, de mudar isso, né? E aí, no momento certo, ele fechou o consórcio e, inclusive, né, foi contemplado aí depois de um ano, né? E saiu do aluguel. E esse vídeo eu acho que eu sempre vou guardar ele assim muito no meu coração, porque foi muito, muito emocionante, né? Inclusive aí para mim, tá? Então foi um dos primeiros clientes contemplados, né, que eu vendi no digital. Eu já tinha 10 anos de consórcio, né? Mas no digital, não. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o consórcio era uma crença que eu também tinha, né? Que o consórcio a gente só ia fechar com quem a gente conhece, né? Ou com quem está ali do meu lado, ou com quem está aqui pessoalmente comigo. Às vezes a gente pensa isso, né? Eu pensei isso já muitas vezes, mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tudo bem, gente? Até aqui? Vocês estão aqui comigo? Coloca aí no chat que eu quero saber. Não quero ficar falando aqui sozinha, não. Não, Humberto entrou. Estamos Humberto. aqui, eu e a Soraya estamos em lua de mel aqui, em Foz do Iguaçu. Coisa boa! Estamos aqui, firme. Vamos já assinar a plataforma amanhã, já fomos atendidos. Parabéns aí. Estamos aqui, ó. Mel, Soraya, parabéns! Oi, Soraya. Prazer. Estão de Olha onde? que delícia, eles da nós somos de Ubiratã, mas hoje estamos aqui em Foz do Iguaçu hoje. Que coisa boa! Parabéns, é isso aí. Vamos lá, continuar aqui, gente. De vez em quando eu paro aqui para ver se vocês estão aqui, tá? Não quero ficar falando sozinha, não. Meu sobrinho tá ali, ó, querendo falar comigo. Bora lá. Gente, esse vídeo que eu mostrei para vocês foi só o começo, tá? Então, hoje, lá no meu perfil da Lise do Consórcio, toda quarta-feira tem um depoimento de um cliente contemplado. Toda quarta-feira.
tá? Hoje eu tenho depoimentos, assim, para postar, sei lá, se eu quisesse postar só depoimentos, eu poderia, tá? Mas só o depoimento, muitas vezes, não mexe com o gatilho certo do cliente, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí de linha editorial com vocês, para vocês entenderem que não basta só ter cliente contemplado. Ou, às vezes, eu estou começando... Quando eu, Lise, comecei, eu não tinha vídeo de cliente contemplado. Eu fui ter vídeo de cliente contemplado depois de quase 1 ano no digital, tá? E isso não impede você de vender, né? Às vezes, você não tem um vídeo de um cliente contemplado, mas você pode pedir para o cliente um feedback do seu atendimento, de como está sendo o processo dele, né, de atendimento com você, tá? Isso também é muito válido, ok? Então, isso foi só o começo aí de muitas histórias, né? E a gente aqui gosta de colecionar todas, né? Então, eu estou em São Paulo, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar no cliente, a gente vai, né? A gente vai estar junto com o cliente. E às vezes a gente fala assim, nossa, o digital vai me trazer só, sei lá, cliente ruim, só porcaria, só não sei o quê, ou só gente que não tem dinheiro. Às vezes a gente tem essa crença, eu já tive essa crença também. Hoje eu não tenho mais. Por quê? Esse doutor aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, esse japonês, que eu estou aqui com ele em pé, ele é um dentista famoso aqui de São Paulo, Dr. Léo Tominaga, e ele é dentista de artistas, né? Ele é dentista da família Silvio Santos, ele é dentista do Dória. E como que eu chegaria nele, né? Hoje eu não tenho ninguém que poderia me apresentar, fazer um network. Hoje eu não tenho, né? Eu não tinha, né? Hoje até, né? Agora eu tenho, mas eu não tinha. E foi o digital, né? Um vídeo meu que chegou até ele. E eu não estava nem morando em São Paulo na época, né? Eu estava morando no Nordeste. E a gente fez reunião online. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui visitá-lo, né? E ele também foi contemplado já em algumas cotas, tá? Esse outro rapaz aqui, ó, no cantinho, que eu tô com o cachecol roxo, ele é o Jean Paolo, né? Ele é um dos representantes do... não, né? Ele é o único, né? Representante oficial do whisky Macallan no Brasil, tá? E ele também encontrou a gente no digital. Então, assim, quando você entende, né, que o digital, ele não é só você contratar uma agência e deixar a agência fazer tudo, e ela, muitas vezes, ela não tem experiência, expertise do produto, né, para entender como que a gente vai conseguir mexer com todos os gatilhos mentais aqui da cabeça do cliente, porque a gente fala assim, nossa, eu quero falar com você, tá? Então, o digital, ele faz isso. Esse outro rapaz que está aqui, ó, está cortado aqui, o Rafael, ele é um cliente também que mora no Reino Unido, tá? E aí, quando ele veio aqui para o Brasil, o Rafa foi almoçar com ele. Então, assim, tem gente do Brasil inteiro aqui, tá? E de fora do Brasil também. Então, o digital, ele tem esse poder, né, de levar aí, né, o seu conhecimento, de dobrar o tamanho aí da sua empresa, tá? Então, Liz, eu já tenho uma empresa consolidada em outros produtos, mas eu quero investir no consórcio. Então, assim, isso você tira de letra. Porque eu, sem carteira, né, consegui ter esses resultados que eu cheguei até aqui, né, que eu mostrei para vocês. Imagina quem tem carteira, tá? Por quê? Porque às vezes a gente pensa, né, em fazer o digital só para angariar novos clientes. E às vezes não. Às vezes o que acontece? Quando você começa a se posicionar no digital, vai ter clientes que já são, né, de outros produtos ali, da sua corretora, da sua empresa, né, e que vai, né, se interessar e querer fazer negócio com você. Assim como aconteceu com pessoas da minha família, né, dos meus amigos. E eu nunca fui uma pessoa de ficar falando de consórcio, né, nos churrascos, nos aniversários. Eu nunca fiz isso, né?
Então, o digital fez com que essas pessoas também, do meu meio, né? Imagina se você tem uma carteira, né? Hoje eu tenho alunos que têm uma carteira, ela não faz nem tráfego pago, né? E vende todos os meses consórcio, né? Tá lá no Elite da Porto. Então, por quê? Porque o digital também funciona para a sua rede, né? Quando você se posiciona da maneira certa, né? O digital, ele faz novos clientes e também você conseguir alcançar os clientes que estão ali já com você, tá? Então, como que tudo isso aconteceu, né? O que eu tenho que fazer, Lise, hoje, para que eu consiga ter, né, começar a ter alguns resultados, né? O digital, ele não é do dia para a noite, tá? Não é, né? Para algumas pessoas ele é um pouco mais rápido, para outras nem tanto. Tudo vai depender, né, de quanto você vai se dedicar a isso também, tá? Então, o que a gente precisa ter? Primeira coisa, frequências de conteúdo, tá? Ter frequência, porque quanto mais a gente posta, mais a gente aprende, mais a gente fica melhor. Às vezes, a gente fala assim, primeiro eu vou aprender tudo, né? Ou de consórcio, ou do digital, né? Ou eu vou terceirizar, e aí a coisa não anda, a coisa não dá certo, tá? Por quê? Porque a gente precisa aprender não só como funciona o algoritmo, né? Não só o tipo de conteúdo que eu tenho que postar, não é só isso, mas é o nosso, a nossa desenvoltura também, seja nos vídeos, né? Seja nos stories. Então, a gente fazendo isso, né, com mais frequência, melhor a gente fica, né? Então, não dá para a gente falar, eu vou estudar tudo, vou fazer tudo, e para depois eu começar. Então, isso não funciona, né? Quem é corretor de seguro sabe, né? Quando começou a vender seguro, muitas vezes não sabia de tudo, né? E mesmo assim, começou. Então, o consórcio e o digital é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que sempre estar mantendo ali a frequência. E outra coisa, às vezes as pessoas me perguntam, Lise, qual é a quantidade ideal de posts que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 vídeos. Eu sempre falo, gente, dá uma olhada, né, nos perfis grandes. As pessoas estão postando cada vez mais, tem perfis que postam 10 conteúdos por dia, né? E aí você acha que o algoritmo ele vai entregar o seu conteúdo, né? Que você está postando 3 vezes na semana? Não vai entregar, né? O Instagram, ele vive, né, de anúncio, né? E das pessoas conectadas ali. Então, quanto mais você se dedica a estar ali presente, mais ele vai entregar o seu conteúdo, tá? Então, esse aqui foi um vídeo, um dos primeiros vídeos que viralizaram, né? Ele chegou para mais de 2 milhões de pessoas, né? Ele me trouxe no orgânico, sem pagar, sem fazer anúncio, sem nada. Ele me trouxe mais de 14 mil seguidores, tá? Então, junto com um vídeo que viraliza, vem muitos seguidores, né? E vem muitas pessoas interessadas, né? O dia que esse vídeo viralizou, eu trabalhava sozinha, né? Em casa, ó, vocês estão vendo ali a minha mesa de jantar no fundo, em casa, e eu quase fiquei maluca, né? Porque tinha só o meu WhatsApp lá no link da bio, e aí as pessoas todas querendo saber. E aí eu fechei muitos consórcios, né? Mas poderia, às vezes, ter até fechado mais se eu tivesse mais braço, tá? Então, hoje, a viralização, né, de um conteúdo, ela pode mudar muito, né, a questão do seu perfil, mesmo sendo um perfil pequeno, né? Então, de repente, eu posso postar um vídeo hoje, viralizar e vir um monte de seguidor, um monte de clientes também interessados. Mas como que eu vou conseguir isso? Só mantendo a frequência, né? Não tem uma fórmula mágica. Posta exatamente assim que vai viralizar, né? Então, não existe essa fórmula mágica. Existe o quê? Tendências, né, técnicas que a gente vai sempre testando
para que o algoritmo entregue mais, tá? Aqui foi um outro também, ó, que trouxe 6 mil seguidores no orgânico, né? Também foi um vídeo que viralizou aí sem anúncio, tá? Então, a gente foi encontrando o quê? Um equilíbrio, tanto em posts estáticos, né, como esse, e nos vídeos, tá? Então, o Instagram, ele muda toda hora, tá, gente? Os posts estáticos, eles ficaram um bom tempo sem entregar nada, né? Dava até preguiça de fazer posts estáticos. E agora, né, esse ano ele voltou com tudo, né? Tá entregando muito, né? Muito, assim, às vezes até um pouquinho mais que os vídeos, tá? E é super simples, né? E muito mais fácil, né, de se fazer do que gravar um vídeo, editar, né? Fazer o roteiro, enfim. Tem toda, né, a questão ali dos vídeos. Então, o que a gente tira de aprendizado? Que a gente tem que ter de tudo um pouco, né? O Instagram lançou essa semana um novo formato, né? Que é aquela fitinha lá, né? E aí tem muita especulação, né? Do que é isso, que formato é esse? Tem gente odiando esse formato, né? Mas lá dentro dos nossos, né? Do nosso grupo, a gente já até montou, né, algumas coisas que eu acho que dá resultado, né? A gente já postou ontem, a gente viu que já deu um engajamento bom. Então, a gente tem que sempre estar ligado em tudo isso, né? E surfar na onda, porque a onda vem, mas ela passa também muito rápido. Então, às vezes, se eu não estou inserido num lugar onde eu tenho as informações rápidas, já ficou para trás, né? Isso acontece muito em agência, né? Então, às vezes, eu gravo um monte de conteúdo e mando para a agência e não faço mais nada. E aí, o que acontece? Às vezes vem uma onda, a agência não vai conseguir entrar na onda ali, porque ela tem, né, uma esteira ali de processos, do que, né, vamos editar agora esses, vamos postar esses, já fica tudo certo, tudo programado. Então, acaba que muitas vezes a gente não entra nessas ondas quando a gente está com a agência, tá? Então, além dos conteúdos, o que eu descobri? Né? Estudando, né? Ouvindo todas aquelas reuniões, né? Que hoje todas as nossas reuniões com os clientes são gravadas, tá? Então, a gente aprende muito, né? Com as reuniões, é um laboratório, né? Então, a gente descobriu que aquela crença que eu tinha lá, de, o cliente só compra se ele conhece, ele só compra se ele tá pessoalmente, isso não existe, desde que eu aplique, né, um método certo, desde que todo o meu conteúdo seja intencional, né, desde que todo o meu conteúdo, né, ative os gatilhos certos ali na cabeça do cliente, que ele entenda que eu sou uma pessoa, né, que já faço parte ali do relacionamento dele, né? Que eu já tenho a confiança dele. Então, a gente fala que é o método RCV, que a gente gera relacionamento, confiança e venda. Lise, como que é? Isso é impossível. Não é. Tem muitos clientes que eu atendo que a pessoa fala assim, nossa, Lise, parece que você já é minha amiga. Sabe? Teve uma cliente que a gente foi aqui em São Paulo, nela, quando eu cheguei, ela falou, nossa, parece que eu já te conheço de muito tempo. Por quê? Porque ela me vê todos os dias. Todos os dias, quando ela abre o Instagram, eu estou lá. Né? Isso aproxima, isso é o gatilho do quê? Da familiaridade. Né? E depois da familiaridade vem o quê? Vem a confiança. Né? É claro que tudo isso embasado, né, com um atendimento, né? Não adianta a gente gerar tudo isso no Instagram e quando a pessoa vem falar com você, você não dá um bom atendimento, ou você, né, não sabe do que você está falando, tá? Então, tudo isso faz com que o cliente comece a te enxergar como uma autoridade, né? Então, vai gerando relacionamento, a confiança. E o que acontece no final, depois disso? A venda, gente. A venda, tá? Então, às vezes um cliente vem
quando a gente faz anúncio, assim, principalmente em época de campanha, essas coisas, às vezes o cliente, quando ele não é meu seguidor ainda, a gente já sabe que ele vai dar mais trabalho. Quando o cliente chega e o vendedor, ou eu, ou o Rafa, a gente pergunta, você já segue a gente? Quanto tempo? Quando ele fala, comecei a seguir agora que viu o anúncio. A gente já sabe que esse cliente vai dar mais trabalho. Agora, quando o cliente vem, que ele fala assim, não, eu já conheço a Liz e já sigo ela há um ano. Já sigo ela há um bom tempo. Isso aí é venda, tá? Por quê? Porque eu já consegui, né, gerar ali os gatilhos que eu preciso, né? E ali é só dar um bom atendimento, fazer, né, com que o planejamento do consórcio, né, se encaixe ali, né, na realidade dele, né? E aí é só chutar pro gol, tá? E hoje, gente, todo mundo que está aqui consegue fazer isso. Todo mundo. Hoje está muito mais fácil. Lizzy, mas tem muito mais concorrência. Claro, tem. Principalmente em épocas de campanha, né? Em agosto. É insuportável, né, gente? Agosto. É muito bom, porque, né, a gente vende muito, mas ao mesmo tempo, né, tem muita gente que não fala de consórcio o ano inteiro, e aí em agosto começa a falar, né, por causa da campanha que a Porto lança lá em agosto. Então, mas e os outros meses, né? A gente aqui no escritório, a gente vende consórcio todos os meses. Todos os meses a gente tem uma meta ali de consórcio, não é uma meta muito baixa, tá? E por quê? Porque não tem muita gente se posicionando da forma certa, tá? Tem muita gente que só entra no Instagram para vender. E o Instagram não é isso, né? É diferente do Google. O Google, sim, o Google a pessoa procura ali, né? Quero comprar um consórcio e vem lá, galera, tá? Mas o Instagram não, a pessoa que entra ali, ele quer o quê? Ele quer se entreter, ele quer ver a vida dos outros, ele quer, enfim, outras coisas, menos comprar consórcio, né? Mas quando ele vê um vídeo onde eu falo para ele, se você tem tanto, né? Você consegue transformar, alavancar isso, né? 3 vezes mais, já chama a atenção dele, quem não quer? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer se alavancar? Quem não quer sem pagar juros? Quem não quer sair do aluguel? Né? Hoje a casa própria é o sonho de todo mundo. São poucas pessoas, né? Tanto que quando você vê uma pessoa que ganha lá os prêmios, lá, a primeira coisa que a pessoa faz é comprar uma casa, né? A pessoa que fica famosa, a primeira coisa é comprar uma casa, tá? Então, a gente vende um produto que é o sonho de todo mundo, né? É o caminho, né? Para todo mundo realizar ali o sonho de todo mundo, né? Que as pessoas têm. E como que a gente faz isso hoje? Por que é muito mais fácil? Porque hoje a gente tem inteligência artificial, né? A gente ganha velocidade, a gente não precisa ter muita criatividade, né? E a gente consegue ser assertivo, tá? Mas, né, assim como o consórcio, né? A gente, quando vai vender o consórcio, a gente não fica falando de planejamento, de organização, né? De paciência, o digital também é assim. Tá? Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa entender que, às vezes, o resultado não vai vir tão rápido, né? Não vai contemplar tão rápido. E aí, é claro que depende, né, do quê? Da nossa dedicação, tá? Então, no consórcio é do nosso lance, né? Aqui no digital é da nossa dedicação. Né? Você está dando uma dedicação de 10%? Você está dando um lance de 10%, é baixo, não é? Mas e se eu der uma dedicação de 60%? 60%, 70%? Poxa, vai contemplar mais rápido, né? Então, é a mesma coisa, tá? E aí, gente, por que eu falo que todo mundo tem que estar, né, presente no digital, né? O mundo, ele está cada vez mais conectado, né? Todo mundo, seus clientes, seus amigos, o amigo do amigo. Hoje a gente tem indicação, muitas vezes chega indicação para a gente, de que a pessoa fala assim, fulano me indicou você. Aí eu falo, é fulano. Aí às vezes a gente tenta olhar lá que a gente tem, né, um controle de clientes para ver quem é o fulano. E às vezes o fulano não é meu cliente ainda, tá? Mas ele já me indica. Como que ele me indica? Ele compartilha o meu conteúdo. Toda vez que ele vê um conteúdo relevante que lembra alguém,
né? Ele vai lá no aviãozinho e manda para o amigo dele. Olha que beleza. Então, hoje, o digital faz com que você seja indicado por pessoas que às vezes nem é seu cliente ainda, ou que você nem conhece. Você nem sabe quem são essas pessoas, né? E olha essa pesquisa da FGV, que é do ano passado, hein? Tem mais de um ano. Eu procurei para ver se tinha alguma coisa esse ano, não achei. Diz que o Brasil, né, tem 480 milhões de dispositivos digitais em uso, tá? Hoje já deve ser muito mais que isso. Cada pessoa tem mais de um celular, ou, né, um celular, um tablet, um notebook, um smartphone. Então, assim, as pessoas estão extremamente conectadas, né? Muitas pessoas têm 2 celulares, né? Então, por que a gente não está inserido nisso ainda, né? Ah, Lise, mas eu não tenho tempo, não tenho conhecimento. É fácil você falar para usar a IA, né? Abre o chat GPT, né? Pede algumas coisas, vem umas coisas horrorosas que você fala, gente, como é isso? Né? Hoje o meu chat GPT, ele é extremamente treinado, né? Mas foram anos ali, né, ensinando ele, né, ensinando a inteligência artificial a me ajudar nessa criação, tá? Então, eu sei que é difícil, né? E aí, no final de 2023, o que aconteceu? O perfil Lise do consórcio, ele começou a aparecer para muitos profissionais de consórcio, para muito corretor, para muitos vendedores, né? Como eu tinha 10 anos, 11 anos, né, quando eu saí, eu tinha 11 anos de atendendo corretores de seguros, a galera começou a falar, Lise, que perfil interessante, nossa, que legal, né? Mas por quê? Porque não era um perfil chato, né? Porque ele tinha uma estética legal, né? Então, hoje, o Instagram, ele não precisa ser perfeito, aquela coisa que quem abre e fala assim, nossa, isso aqui é de uma empresa, né? Não, hoje não precisa. Hoje, quanto mais natural ele for, melhor, tá? Mas não confunda natural com post tudo torto, né? Com estética toda... a pessoa entra, ela não consegue ler o que está escrito ali, né? Ela bate o olho, ela vê tudo cortado. Por quê? Porque não usou o formato certo, né? Então, tudo isso, né, faz com que o algoritmo também entregue, né, o seu conteúdo para mais pessoas, porque ele lê tudo, o algoritmo lê tudo, desde o que você escreve na sua bio até o que você posta ali. Se você faz uma legenda, né, com as palavras-chave que ele quer, né, então não basta só usar as hashtags, que hoje já nem funcionam tanto, né? Então, Lise, mas como que eu faço para não ter um perfil chato, só ficar falando de consórcio, ou só ficar falando compre consórcio, ou só ficar postando aquelas tabelas que as administradoras mandam, né? Como que a gente faz isso? Com uma linha editorial, né? Então, isso eu aprendi a fazer, né? Eu uso isso até hoje, e quando eu comecei, né, a colocar isso verdadeiramente em prática, com frequência, né, os vendedores, né, principalmente quem me conhecia, né, quem tinha o meu contato, né, ou tinha ali a liberdade de falar comigo, né, era o dia inteiro pedindo para copiar e colar, né, os conteúdos. E aí acabava que as pessoas, às vezes, printavam ali o conteúdo e ficava uma coisa horrorosa, né, porque ficava em baixa qualidade, porque tinha o meu arroba, né? Teve um corretor que eu atendia, que era um amigo meu, que ele postou um negócio com o meu arroba. Aí eu falei para ele, falei, coloca o seu, né? Senão a pessoa vai vir aqui para o meu perfil. Às vezes a pessoa vê, às vezes não. Né? E aí ele falou, Lise, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei nada do digital, né? Então, essa galera começou a vir, e aí eu comecei a falar assim, poxa, já que eu, né, tiro um tempo aqui para responder essa galera, né, eu vou, de repente, compartilhar o que eu tenho aqui de acesso com essa galera. E foi assim que nasceu, né, o Copia e Cola, né? Então, o que eu fiz? Eu liberei o meu painel, que eu sou, né, uma pessoa extremamente organizada com isso,
tá? Então, se isso aqui não está organizado, não consigo criar nada. Minha cabeça fica muito cheia. Então, tudo que eu tenho de ideias, tudo que eu vejo que está em alta, eu vou alimentando, né, esse painel, que ele fica dentro do Trello, né, um organizador. E aí eu comecei a compartilhar, né, com essas pessoas. Eu peguei um grupo menor de pessoas e falei, olha, eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí vocês, né, vê se dá certo, que aí, de repente, eu lanço algo, né, voltado para isso. E aí deu muito certo, né, não deu pouco certo. Por quê? Porque eu dei o acesso para as pessoas, né, de tudo que eu fazia, né, de tudo que eu faço no meu perfil. Então, tudo atualizado, tudo que está em alta, né, o link ali, ó, até deixei de vermelho, circulado, o link do Canva, para a pessoa entrar, colocar o arroba dela. Então, tira o meu arroba, põe o seu arroba, troca a sua cor, quer pôr o seu logo, enfim. Né? Além disso, a legenda do post. Né? Então, a legenda do post ela é bem importante, porque o algoritmo vai ler, ele vai entender que, poxa, essa pessoa está se dedicando aqui, né? Às vezes a legenda ela não é só para o cliente, porque tem lead, cliente e seguidor, né? Que eles leem sim a legenda, tá? Né? Quer fazer um teste? Escreve alguma coisa errada. Que eles leem sim, né? Não são todos, mas muita gente lê. Então, as pessoas, né, começaram a receber isso pronto. Poxa, eu queria ter alguém para fazer isso para mim. Se tivesse, né, eu nem tinha criado o Copicó, né? Mas aí, né, não é só isso. O Instagram, ele começou a se atualizar, e aí tinha esse tipo de vídeo, que a gente chama de vídeo topo de funil, né? E o vídeo topo de funil, ele é um vídeo, pode ser um vídeo de notícia, né? Pode ser um vídeo de um cara famoso, como o Thiago Nigro, né? Falando, né, de algo que se encaixe no nosso mercado. Né? Muitas vezes ele não está só falando, consórcio, a palavra consórcio, mas ele está falando algo, né, que a gente consegue transformar e falar, ó, o que ele falou, ele tem razão, mas, né, existe uma forma melhor, né, de você comprar o seu imóvel aí sem se descapitalizar, ao invés de financiar como ele fez, dá para você fazer sem juros, né? Então, esse tipo de vídeo eu comecei também a postar e irá compartilhar lá. Né? Então, é a mesma coisa, o link do Canva, a pessoa põe o nome dela, põe a fotinha dela, tem a legenda, tem tudo, tá? Então, hoje, como que eu trabalho na minha linha editorial? Então, eu tenho os posts estáticos, eu tenho os vídeos de conteúdo, né, que eu faço, vídeo meu, e eu também tenho o vídeo topo de funil, né, que muitas vezes ele sai da bolha ali, né? E ele vai mais longe. Eu tive esses dias que viralizou agora, recentemente, tá batendo quase 1 milhão de visualizações no orgânico, e ele trouxe até agora mais de 10 mil seguidores. E é um trecho ali da Bíblia, tal, com um negócio de filme, e aí ele viralizou mais, porque o trecho da Bíblia não é exatamente o trecho da Bíblia. Né? Mas tudo isso é intencional, olha que louco, né? Tudo isso é intencional, por quê? Porque a pessoa vai lá comentar, me corrigir, falar que não está certo, tal, mas e quantas outras pessoas vão chegar, né? Poxa, chegou mais de 10 mil seguidores. Então, assim, por quê? Porque a pessoa vai ver esse tipo, né? O Instagram, ele estoura ali um pouquinho da sua bolha, vai para mais pessoas, e as pessoas vão no seu perfil para ver se tem algo que interessa para ela. Mas, Lise, como que vai ter algo que interessa para ela? Poxa, a gente está falando do maior sonho de todos os brasileiros, né? A gente tem essa vantagem de vender um produto que é o sonho de todos os brasileiros, que é conquistar a casa, o carro, enfim, né? E aí a pessoa vai lá e ela vê depoimento, aí ela vê que tem conteúdo todo dia, aí ela vê algo que chama mais a atenção dela também, e aí ela fica no seu perfil, tá? Então, às vezes viralizar é interessante quando a gente já também tem, né, conteúdos, porque aí a gente ganha seguidores. Eu já vi perfis que viralizaram e não ganharam seguidores. Por quê? Porque não tinha conteúdo ali de valor, né? As pessoas entravam e falavam, não quero saber disso, né? Essa pessoa só quer me vender, ela não está querendo me ajudar, tá?
E aí a gente foi além. Por que a gente foi além? Ó, tá até escrito errado, vou corrigir. Por que a gente foi além? Porque quando esse grupo menor de pessoas começaram a usar o painel do Copicola, eu comecei a entender que não era só isso, né? As pessoas tinham muitas dúvidas, desde como editar o negócio, o post ali no Canva, para mim, aquilo era, nossa, tirei de letra, né? Por quê? Porque eu já tinha estudado sobre isso, porque eu já vim, né, estava fazendo isso sempre, tá? Mas para a galera que não tem conhecimento, precisava do quê? Precisava de aula. Então, o Copicola, ele foi sendo construído com a necessidade das pessoas, né? Então, tem lá de como usar esse painel da melhor forma, né? Tem lá como atrair seguidores, se você já tem uma carteira e quer trazer os seus clientes para o Instagram. Então, às vezes, eu tenho uma carteira que está fora, tenho uma carteira de clientes aqui na corretora, mas ninguém me segue no Instagram. Como que eu faço isso? Tem o jeito certo de fazer isso, tá? Então, como que eu gravo o vídeo, Lise? Poxa, Lise, como que eu gravo esse vídeo? Tem técnica para isso, né? Hoje, você acha que eu decoro tudo que eu gravo? Gente, eu gravo vídeo para o Copicola, eu gravo vídeo para o Lise do consórcio, eu ainda vendo consórcio, tá? Então, o que eu faço? Eu tiro um tempo para a criação, né? E depois eu vou usando as técnicas, os equipamentos certos, né? E equipamento certo não é equipamento caro, não. Hoje tem um monte de aplicativo, né? Hoje eu uso o CapCut, o teleprompt do CapCut, eu só copio e colo o roteiro ali e gravo. Eu gravo, tipo assim, 20 vídeos de uma vez, tá? Então, a gente tem aula também de como você tem que gravar esse vídeo. Não é só colocar no CapCut, não é só isso. Né? Existem técnicas de como prender a pessoa ali no seu vídeo, tá? Quais tipos de movimento que prendem mais? Qual é o tipo de formato que prende mais? O que está em alta? Então, tudo isso foi sendo criado, né? E a gente sempre atualiza. Então, tem uma atualização nova no Instagram que é muito importante, de algo que eu estou testando e que, gente, está trazendo lead ou está trazendo seguidor. O que a gente faz? A gente faz uma aula. Né? Então, eu reúno os alunos no fechado aqui, no Meet, e a gente faz uma aula e depois deixa essa aula lá gravada. Então, quem entrar, né, vai ver que tem várias aulas ao vivo gravado, que a gente sempre faz isso. Lise, mas eu quero editar o vídeo, eu não vou contratar ninguém agora para fazer edição dos meus vídeos, tem aula de CapCut, tem aula de inteligência artificial, né? De como criar aqueles videozinhos lá com inteligência artificial, tem dentro do Copia e Cola, tá? A gente foi mais além. Por que a gente foi mais além? Porque tudo que eu faço, né, no meu perfil, as pessoas querem, né? E aí, o que eu faço? Eu disponibilizo lá dentro do painel, tá? Então, roteiro pronto, tanto de caixinha de pergunta, quanto roteiro de venda. Vai ter uma campanha, a gente já tem lá um monte de vídeo de campanha, de venda, para você fazer o vídeo e fazer anúncio, né? A gente tem conteúdos para você postar durante, né, a linha editorial, né? Já pronto, só para você copiar, colar no teleprompter, assistir a aula lá de como que você vai gravar, né? E pronto, e vai, tá? A gente tem agora os de reações, que é aquela tela verde aqui, quando eu estou falando de uma notícia, né? Então, tudo de novidade que a gente vai colocando, porque isso aqui é muito vivo, a gente coloca lá dentro do painel, tá? E a gente foi um pouco mais além. Um pouco mais além, tá? Então, a gente também disponibilizou aulas de tráfego pago, tá? Então, a gente tem um módulo lá de tráfego pago, porque às vezes só o orgânico demora um pouco mais, né? Lise, mas você viralizou, né? E trouxe seguidor e tal, mas eu não dependo do orgânico, eu não dependo, né? Viralizar é muito bom, a gente busca isso, mas eu não dependo dele. Então, hoje eu tenho verba de tráfego pago. Todos os meses eu tenho campanha de captação de lead, eu tenho campanha de seguidor, né? Eu tenho campanha para o cara só me ver, eu não faço nada para ele, não peço nem para ele me seguir, não faço nada, só aparecendo para ele,
tá? E aí, depois de um tempo, né, o próprio Instagram, ele começa a te dar, né, os que a gente chama de lookalike, que é o quê? Que eu falo para ele, ó, eu quero mais pessoas igual a essa. Eu quero mais pessoas que tenham esse comportamento aqui, né? Então, eu consigo, depois de um tempo, né, depois que a gente já tem um tempo aí, né, fazendo a campanha, a gente consegue criar essas campanhas de lookalike também, que é onde eu falo para o Instagram, eu quero pessoas igual a esse cara aqui, ó, que veio, virou meu seguidor e depois comprou um consórcio comigo, tá? Então, isso é muito, muito bacana. E dentro lá, né, a gente também tem uma comunidade, né? Hoje a gente está no WhatsApp, eu não sei se a gente vai continuar, né, no WhatsApp, se a gente, né, vai para o Telegram, enfim, vamos ver. Antes era no Telegram, aí foi para o WhatsApp, porque a gente já está batendo aí quase 300, não, acho que já deu mais de 300 e pouquinhos alunos, né? E aí, essa comunidade faz o quê, gente? Ela não é só sobre o digital, né? Como a gente tem ali um monte de vendedor, um monte de corretor, um monte de gente querendo vender, né? Um ajuda o outro, tá? Então, tanto nas postagens, eu fiz um post, mando lá na comunidade, a galera ajuda a engajar também, tá? Mas também para tirar dúvidas, né? Em relação ao digital e em relação à venda, né? Então, às vezes, eu estou negociando com um cara aqui que ele me falou que na administradora X tem a taxa de tanto, né? Tem alguém aí que é dessa administradora, né? E aí a pessoa, tenho, vou te chamar, e aí começa ali, né, a trocar figurinha. Então, ajuda muito, né? A comunidade é sensacional, né? A galera se ajuda demais. Tanto que a gente vai fazer um encontro agora em novembro, presencial, né? Para a gente comemorar aí as vendas, né? A galera estourou de vender aí, né? Principalmente em agosto, né? E a gente vai fazer um encontro aí presencial também, tá? A gente colocou algumas aulas também pequenas, né? Mais curtas, para a galera que está ali dentro do painel, está com alguma dúvida, né? Quer tirar alguma dúvida com uma aula mais curta, a gente também tem, e a gente tem todo o conteúdo maior dentro ali da Hotmart, tá? E aí, gente, esses clientes são realmente muito fiéis. Muito fiéis. Vocês estão aí ainda? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu estou falando demais. É porque a gente não tem muito tempo, né? Então, a gente acaba falando muito mesmo. Tudo bem com vocês? Voltei aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns depoimentos, né, de alguns alunos nossos. Essa galera, muitos já conhecem, né? Tem alguns que estão com a gente aí desde o início, né? Que participaram do teste e nunca mais saíram, né? Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho, tá bom, gente? Conhecer o copia e cola da Elisiane, o sucesso que fez na minha carreira, o marketing digital, a gente sabe as dificuldades que nós, corretores de consórcios, enfrentamos, foi um grande apoio, eu sou uma das primeiras clientes, é um divisor de águas, tá, gente? Então, é acreditar, é fazer o que precisa ser feito, é igual o consórcio, não é milagre, é dedicação, mas o produto é maravilhoso, vai te ajudar 90% aí na sua jornada. Obrigada, Copia e Cola, obrigada, Lisiane, super indico, gente. Você olhou no... A Léo, maravilhosa, acho que o Gil, eu não sei se o Gilvan que tá aqui é irmão dela, eu acho que é, viu? Né, Gilvan? Eu acho que o Gilvan que tá aqui é irmão da Léo. Deixa eu colocar mais uma aqui, que é essa corretora. Eu lembro quando ela fez assim o primeiro vídeo, né? Ela mandou para a gente lá no grupo, querendo feedback, querendo algumas orientações, a gente deu. E hoje, assim, eu falo que ela é o meu orgulho, assim, porque
assim, eu consigo enxergar, né, o quanto ela evoluiu, né, e é maravilhoso. E hoje ela está no ciclo, né, do Porto Elite, nunca sai, acaba um ciclo, já está no outro, e ela também está no Copicola desde o início, né, já até renovou aí, e eu falo que é um orgulho. Sou aluna da Lise há quase um ano. E antes do Copia e Cola, eu não gravava vídeos porque eu tinha muita dificuldade em saber como gravar e qual conteúdo buscar. Com o Copia e Cola, consegui desenvolver meus vídeos, ter conteúdos, porque dentro da plataforma do Copia e Cola você tem conteúdos prontos, você tem toda a técnica necessária para desenvolver os vídeos de forma prática e fácil. Todo mundo vai conseguir fazer. Por quê? Porque é muito simples, é muito didático e ela dá todo o suporte para suporte de vendas, dá suporte de como gravar os vídeos, qual conteúdo postar, quais dias da semana. Então, isso faz toda a diferença. Além disso tudo, nós temos uma comunidade super engajada em nos ajudar, tirar dúvidas, às vezes até nos ensinar como vender melhor para um cliente personalizado. Se você não faz parte ainda dessa comunidade do Copia e Cola, não deixe para depois. Venha fazer parte você também, porque além de alavancar as suas vendas, você vai deslanchar no digital. Oi, pessoal. Uma graça, né? Meu orgulho. Gente, vamos lá. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falo que eles são fiéis e são fiéis mesmo. Vou compartilhar aqui de novo. E hoje, quem está aqui tem a oportunidade, né, de ter acesso a tudo isso que foi construído, né, e que é um programa extremamente vivo, né, então a gente toda hora está criando alguma coisa, né, toda hora tem um quadro novo lá no Trello, né, por quê? Porque o digital é isso, tá? Então, muitas vezes as pessoas não têm resultado porque fica ali estagnado, né? Começa a fazer um negócio, não vê que aquela tendência já passou, né? Não se adaptou e fica para trás. Então, tudo que a gente testa, tudo que a gente aprende, né? Então, eu faço. Semana que vem eu estou no evento do Thiago Finch, né? Então, são 3 dias de evento, eu vou estar lá. Tudo que a gente aprende no digital, né? A gente leva, né, para o Lise do consórcio e automaticamente a gente compartilha, né, dentro aí do Copia e Cola, né? Tem alunos, né, que pagam agência, tem agências, né? A Lucirelli, se eu não me engano, ela tem uma agência que ela contrata, né? Mas ela não sai do Copia e Cola, né? E ela mesmo fala para a agência, ó, a gente tem, né, isso aqui para usar e a gente vai usar isso aqui também, né? E aí ela acaba colocando coisas a mais, né? Então, do que só o que tem no Copia e Cola, né? Então, ela meio que mescla e dá um resultado super bom. Mas ela fala, Liz, eu não saio porque eu não tenho essa rapidez, essa agilidade de atualização, né? E às vezes eu acabo levando, né, para a agência, tá? Então, hoje você tem a oportunidade de ter tudo isso, tá? E quanto que vale tudo isso hoje, né? Se a gente for calcular, né, não só em valores, né, em dinheiro, se a gente for calcular em tempo, né, então são 5 anos, né, que eu já estou nesse mercado do digital, que eu já estou aprendendo digital, né, testando, né, aplicando, né, mesmo quando eu ainda estava no CLT, eu já estava, né, testando, já estava, né, tendo resultado, e aí foi por isso que eu me desliguei, inclusive, né, e assim, valores, eu coloquei esse valor aqui, mas, gente, se eu fizer a conta aqui, dá muito mais que isso, né, do que eu já investi só em conhecimento, tá? Só em conhecimento dá muito mais do que R$90 mil, tá? E hoje, quando a gente fala
né, de contratar uma agência de marketing, né, o valor médio, né, de uma agência é R$6.000 por mês, tá? Se a gente for contratar um social media, né, cai um pouquinho, né, isso. Mas uma agência é R$6.000 por mês. Então, eu poderia, né, cobrar, né, por tudo isso que eu entrego, né, eu tenho certeza que eu poderia cobrar R$3.000 por mês, por quê? Porque vale muito mais que isso, tá? Eu tenho certeza disso. E não tem no mercado, né, ninguém que faz isso. Não tem, tá? Tem algumas pessoas copiando, inclusive o copia e cola, mas não está ainda, né, na entrega, né, no nível de entrega que a gente está, tá? Mas hoje, né, eu não vou cobrar isso, por quê, Lise? Porque eu acredito, né, muito na questão, né, da lei do retorno, tá? Eu acredito muito que quanto mais pessoas, né, do meu mercado a gente conseguir, né, fazer com que essas pessoas, né, se posicionem e falem do consórcio, né, da maneira certa, né, sem aquela picaretagem que a gente sabe que tem, né? Eu acredito que tudo isso melhora o meu mercado também, tá? Então, hoje, se a gente for olhar o consórcio como ele era há 5 anos atrás e como ele é hoje, né? A gente vende muito mais hoje, por quê? Porque hoje tem muito mais pessoas falando bem do consórcio, falando do consórcio da forma certa, tá? Então, isso ajuda eu também a vender mais consórcio, né? A minha empresa também a vender mais consórcio. E, além disso, né, esse programa, ele me faz crescer no digital todos os dias. Porque eu tenho a obrigação de estudar, né? Talvez se eu não tivesse, né, lá quase 300, acho que tem 310, 309 alunos, talvez eu não estaria aí com mais de 90 mil seguidores, tá? Por quê? Porque talvez eu não estaria me dedicando tanto, né, ao digital como eu me dedico hoje, tá? Então, eu poderia cobrar hoje, né, o copia e cola por R$1.500 por mês, né? Talvez um dia a gente cobre isso sim, né? Eu acredito que vale, né, muito mais que isso, e eu tenho certeza que muitas pessoas pagariam para ter acesso a tudo isso, tá? Mas hoje, né, a gente não vai cobrar isso, tá? Hoje o investimento, né, para ter acesso a tudo isso, a todos os bônus, né, tanto as aulas de tráfego, tanto os vídeos já prontos, né, lá topo de funil, tudo, né, que a gente entrega ali dentro, e tudo, todas as atualizações que a gente vai colocando, né, acesso por 1 ano, né, o valor dele é R$2.500 por ano, né, dá R$258 por mês, tá? Mas hoje, né, para quem ficou até aqui, né, quem está aqui nessa live, né, a gente preparou aí algo bem especial, tá? Então, a gente faz, de vez em quando, a gente faz, né, essa live do Destrava, né, que eu acho que é importante. Eu gostaria de fazer mais, inclusive, né, mas a gente está se organizando para isso. Por enquanto a gente não consegue, né? Então, para quem ficou aqui hoje, né? Somente hoje, tá, gente? Então, agora são 9h20, né? Até as 23h59, tá? O copia e cola, né? Tudo isso que eu apresentei, ele sai por R$1.000, né? À vista, por 1 ano, tá? Ou 12 vezes de R$103,42. Tá? Então, é um desconto de 60% para quem está aqui hoje e vai fechar isso hoje. Ah, Liz, e amanhã eu vou falar. Não dá. É hoje, né? Então, se tudo que eu te mostrei aqui, que eu provei para você, né, você não conseguiu enxergar que você precisa estar aqui dentro para você, né, começar a destravar no digital da forma certa, né? Então, de repente, a gente até, né, fala assim, poxa, de repente não é realmente para essa pessoa, né, o copia e cola, né? De repente não vai ter a dedicação que a gente precisa aqui sua, tá? Então, somente hoje,
até as 23h59, né, 60% de desconto. Ah, Lizy, como que funciona esse desconto? Você vai apontar, né, a sua câmera aqui para esse QR Code, tá? Vai preencher os seus dados, então tem lá o seu nome completo, o seu WhatsApp e o seu e-mail, tá? E aí, antes de dar aqui nessa caixinha vermelha o enviar, em cima tem um tiquezinho que você tem que aprovar ali, né, para sair dessa tela, senão não sai. Então, você dá esse tiquezinho, aí você vai para uma tela, onde é a tela de pagamento, tá? E aí você vai adicionar, aqui ó, o tiquezinho que eu falo, que é em concordar, né, em receber os nossos e-mails. Então, às vezes a pessoa não enxerga esse tique e não consegue sair dessa tela. Eu já deixo ela aqui. Então, você vai cair nessa tela aqui, que é a tela de pagamento da Hotmart, né? Então, todas as aulas maiores, as aulas dos encontros online ficam ali. E aí você vai colocar esse cupom de desconto, tá? Automaticamente, você clica aqui em aplicar e aí automaticamente ele vai te dar os 60% de desconto, tá? Ah, Liz, eu vou fazer amanhã. Amanhã esse cupom não tá valendo mais. A gente programou ele para até hoje, né, às 23h59. E agora, né, a gente tem o quê? 2 caminhos. A Leia vai colocar o link aqui também no chat, né? Eu também vou, não sei se a Leia já colocou, mas eu coloco também. Coloquei, A gente tem dois. Liz. Colocou? Desculpa, Show, coloquei obrigada. o link e o cupom de desconto, tá? Obrigada. Nada, amor, imagina. A gente tem 2 caminhos, né? Tentar de novo, né? Porque tem, às vezes, as pessoas que estão aqui já estão tentando há um bom tempo. A fazer tudo sozinho, né? Gastar, além de dinheiro, né? Muito tempo, né? Ou, né, aproveitar essa oportunidade, né? E entrar, né, num método, né, que já é testado, né, e aprovado, né? Então, todos os meses, quem olhar lá no nosso Instagram, na lista do consórcio, vai ver, né, que a gente sempre está ganhando premiações, né? A gente foi recentemente agora no evento do Itaú, né, de craques do Itaú, que aí é um evento para só quem está produzindo ali, né, não é aberto para todo mundo, né? Então, a gente é Porto Elite Blue já desde quando, né, a gente começou aqui no digital da forma, né, frequente, da forma certa. Então, a gente tem como provar, né, que isso aqui dá certo, né? Além dos nossos alunos, né, eu falo que eu sou, né, a grande prova de que tudo isso dá certo, né? Então, e assim, contar com o apoio também. Muitas vezes a gente fecha alguma coisa e a gente não tem ali um apoio, a gente não sabe como fazer, né? Então, além da Leia, que dá todo o suporte, que é maravilhosa, né? Eu também estou dentro do grupo lá e a gente também ajuda, né? A todo momento, né? Às vezes a gente não responde na hora exata, mas a gente responde todo mundo, tá? Então, esses 2 caminhos, né? Ou pegar um atalho, aproveitar, né? Que está com 60% de desconto e entrar, né? Logo esse mês, né? E de repente já está com a gente aí na nossa confraternização aí de novembro, tá? Ou, né, ficar no mesmo lugar, né? Esquecer tudo que eu falei aqui e tentar fazer sozinho, tá? Eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Quem tiver alguma dúvida, se quiser colocar no chat, pode colocar, ou se quiser abrir o áudio também, fica à vontade. A Leia já colocou aqui. Deixei aqui no grupo, Liz, só vou reforçar aqui, pessoal, que o acesso, né, o nosso suporte vai ficar tudo válido por 1 ano, né? Então, a gente também tem essa vantagem, algumas plataformas, sei lá, oferecem 6 meses, 3 meses de acesso, o nosso acesso é 1 ano, então vale muito a pena. Exatamente. Ronaldo, Marcone, Gilvan, Priscila,
Alguma dúvida? Podem perguntar. O Ronaldo levantou a mão, saiu. Não entendi. Priscila, já estou fazendo a inscrição. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Pri. Prazer ter você com a gente. Gente, se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai encerrar, tá? A Leia também tá no WhatsApp, tá? De Vou repente, deixar aqui. gente, tô com alguma dúvida aqui. Manda aqui no WhatsApp também, que eu e a Leia, a gente está olhando aqui o WhatsApp, tá? Sim. Obrigada, gente, pela noite. Fiquem com Deus. Boa noite aí para vocês. Boa noite, Lise. Obrigada. Boa noite, Marcone, Gilvan. Dúvidas, vocês podem me chamar, tá bom? Gilvan respondeu aqui. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Li. Beijo. Um beijo, Leia. Marcone, tem interesse? Tem interesse. A Leia vai te chamar. Você tem o WhatsApp dele? Tenho. Eu já estava falando com ele pelo WhatsApp. Então tá bom. Pode me chamar, tá, Marcone? A gente se fala aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Liz. Boa noite. Beijo.